meu nome é Rita Delarmelina. Eu entrei aqui nessa escola em 1979 como professora de educação física. E não era concurso, o diretor que convidava. E aí eu trabalhei uns 4, 5 anos aqui. Depois eu fui para Pindobas, que era anexo do Domingos Perim, e retornei aqui. E aqui eu trabalhei 38 anos, 25 com educação física e depois 30 anos como pedagoga. Mas aí educação física e pedagoga era junto, no total, aqui nessa escola, 38 anos. Meu nome é Maria Perpétua Serafim. Entrei aqui na escola também, foi chamada pela diretora, né? A gente não tinha concurso. E fiquei aqui no ano de 78 e 79. No final do ano eu prestei concurso no estado, efetivei, fiquei 5 anos fora em outras escolas rurais, mas sempre tentando voltar para cá, porque o ambiente aqui é muito bom. E fiquei aqui 26 anos, os 2 anos primeiro e 24 depois. Fui 11 anos, eu fui diretora da escola. E quando eu comecei aqui funcionava, eram 4 turmas. Era outra escola, uma escola pequenininha, funcionava de manhã e à tarde. Só que eram tempos difíceis, né? Que não existia computador, era tudo no mimeógrafo. A escola só tinha uma máquina de datilografar, então era tudo feito à mão e rodado no mimeógrafo. E eu, como professora de educação física, foi um período muito difícil, porque a gente só tinha uma bola, não tinha quadra, não tinha espaço nenhum, e a gente usava essa rua aqui para fazer educação física. E, na verdade, igual vôlei, handebol, futebol, essas coisas, a gente não dava, porque não tinha espaço, não tinha material, não tinha nada. Aí quando eu entrei, a gente foi juntando, fazia rifa, ia comprando as coisas, porque o Estado, na época, não oferecia nada. Então a gente trabalhava com giz, o quadro e as crianças. E um caderno, cada um tinha um caderno, né? Eu vim aqui um ano, trabalhei com a 4ª série, graças a Deus já eram séries separadas, não era multisseriado aqui não. E aí as provas a gente passava no quadro nessa época, tá? As crianças, a gente fazia assim uma semana de prova. Então a criança só vinha para a escola, ficava aqui o dia inteiro fazendo prova, copiar e responder. Aí a gente tinha que levar embora aquele monte de caderno, corrigia, né? E em 79, no segundo ano que eu fiquei, alfabetizei. Aí tinha que passar o dever todo no caderno. A gente passava tudo no caderno e as crianças repetiam a escrita que a gente passava. Ensinava. Teve muitas crianças que aprenderam a ler, né? Todos aprendiam a ler e escrever nesse formato. E as festas, a gente fazia festa junina, porque sempre tinha que fazer para arrumar um dinheirinho, né? E aí não era som, conjunto, que hoje em dia, né, todo mundo quer isso. Era um sanfoneiro num cantinho da sala, tocando sanfona, e a gente fazia quadrilha. Quem na época podia vender bebida e vendia quentão, caipirinha. A gente mesmo fazia caipirinha e vendia. E o baile era dentro de uma sala de aula com um sanfoneiro. Era ótimo, porque os pais participavam muito, muito bom. Então, a gente não tinha pão aqui, assim,
Hoje tem pão para fazer o cachorro-quente. Nós fazíamos quibe, salgados, né? Pastel, essas coisas assim no início mesmo. E ficava uma sala, era a cozinha da gente, ficar fazendo as coisas, né? E era vendido assim, refrigerante, não tinha geladeira, né? A gente vendia o refrigerante na grade no início. Mas as festas, todas elas, o dinheiro que se arrecadava era todo revertido para dentro das salas de aula depois. Comprava até material escolar. A diretora Vera Paraíso, que foi a minha, né, e da Rita, ela fazia isso, comprava material para as crianças carentes. Porque não tinha, vamos colocar, hoje tem uma fartura de material. A gente não tinha papel chamex, tinha sim, mas era tudo muito contado. O professor comprava muito o papel para rodar, porque o Estado não fornecia. Então as dificuldades eram grandes. É igual, vai fazer uma festa, tem cartolina, tem papel para fazer bandeirinha. A gente não tinha isso. Aí fazia rifa, alguma coisa para comprar esse material, né, para enfeitar. E os eventos de carnaval, como que eles eram? Não existia. Não existia assim. Lá logo que a gente entrou. A escola começou a fazer carnaval, eu nem me lembro o ano. Mas aí já tinha essa escola nova, onde vocês estudam hoje. E aí a gente começou a fazer, eu fui a Vitória assistir um desfile e fiquei doida com tanto de coisa que, as fantasias que eram jogadas fora, né? Aí no primeiro ano que eu fui, eu catei lá no sambódromo, fui enfiando dentro de saco e trouxe no ônibus umas fantasias. E aí a gente começou a fazer. Depois do ano seguinte, aí fui de carro, trouxe mais algumas, e aí a gente começou a fazer. Continuamos, né? Fazia Ia na carnaval rua, aí os alunos também faziam alguma fantasia. Mas começou eu catando lixo lá no o que sobrava dos desfiles Aí em na Vitória. sexta-feira, né? A gente reunia o pessoal aqui da escola, a gente ia, fazia uma caminhada, um desfile na cidade, mas tinha aula normal, né? A gente fazia mais no final da aula, não era assim? Ou então no início, para depois continuar a aula. E era a alegria da cidade. Até hoje o pessoal ainda comenta, se tivesse. Como eram os alunos da época? Seu rendimento, seu comportamento, e como era dar aula para eles? Os alunos, o que eles tinham de mais importante era a escola. Era a escola, casa e o trabalho da família. Porque não existia, o trabalho da família geralmente era mais a roça, né? A lavoura, essas coisas. Então, eles vinham para a escola mesmo com vontade de aprender, de fazer as atividades. As novidades que eles recebiam, as notícias, era da escola, porque a maioria não tinha televisão, não tinha internet. Então, e outra coisa, existia talvez um pouco mais de interesse pela dificuldade da época, que hoje você quer saber alguma coisa, você vai na internet, né, você acha. Mas dificuldade de aprendizagem, né, sempre existiu, sempre vai ter. O que vocês sentem a ver a escola completar 100 anos? Hoje, é uma maravilha, né? Tudo de bom. E saber que a gente fez parte dessa história lá atrás, quando não tinha nada, né? A evolução que aconteceu. Eu fico feliz, né, de ver que cada dia mais essa escola tem nome
e é uma escola renomada. Tem um grupo de pessoas que estão aqui sempre dando continuidade. Parece que que a gente deixou assim uma raiz, os antepassados nossos na gente, e que ela continua florescendo e sendo a escola que as pessoas procuram. Agora, então, com esse trabalho integral, né, esse estudo integral, ficou melhor ainda. E que vocês deem continuidade dessas coisas, que a gente precisa muito, né? Educação é tudo na vida. E é muito legal a gente voltar, porque ó, a Débora foi minha aluna, o Bruno foi meu aluno, então é muito interessante, né? Você vê que o tempo vai passando, vai renovando, muito bacana. Peter, agora a gente gostaria que você contasse da história do pátio, né? E de outras coisas também que você fez quando você foi diretora aqui na escola. E você, Rita, como professora, né? Então, nós chegamos aqui na escola, a gente tinha uma escolinha, um grupo, né? Chamava de grupo escolar aqui. Tinha poucas salas, era o quê? 6 salas, né? 6 salinhas, e o número de pessoas foram crescendo aqui em Venda Nova, e a diretora da época já era Albertina. E a gente tinha um conselho de escola, sempre, esse conselho, nos anos 90, ele começou a surgir um conselho, e essa escola também, ela sempre teve a presença maciça dos pais. Muito participativo, Muito. sempre. E o prefeito da cidade era o São Nicolau Falqueto. Então, esse grupo de pais, de pessoas e professores, a gente se envolveu e pedimos, né, fizemos um pedido, e ele adquiriu o terreno, que é essa parte aqui. Isso era um morro que vinha, um barranco que vinha cá dentro da escola. A escola era bem aqui na beiradinha. E assim foi comprado o terreno, e o governo e o Estado é que construiu a casa, né, o prédio. E depois, já há muitos e muitos anos, o pátio era um pátio de terra, né, descoberto, não tinha grama, não tinha nada. As roupas ficavam muito sujas, não tinha espaço para uma aula de educação física, era só dentro da sala e ali, né? E o conselho de escola, junto com a gente de novo, eu já era diretora da escola nessa época. Nós conversamos com a superintendência, com a SEDU. A comunidade se comprometeu naquele ano que o dinheiro da verba, que seria para compra de material, dessas coisas, a gente se comprometeria de comprar e não deixar faltar na escola, e que eles deixassem a gente fazer o calçamento. E aí foi liberado e a gente fez esse calçamento. Eu lembro que na época o rapaz falou, 50 anos só tem calçamento aqui. E parece que está durando, já tem uns 20 e poucos anos, né? Então, a escola não tinha telefone e o Estado também não fornecia. Aí a gente, a Albertina, que era diretora, aí fizemos rifa, fizemos nem sei mais o que, festinha, e conseguimos comprar o telefone. Freezer, geladeira, essas coisas, era tudo através de festa, rifa, doação dos pais, porque hoje o Estado fornece, né, essas coisas, mas na época não. Aí a gente se virava. E sempre conseguia, porque a comunidade sempre foi muito participativa. E também, não só na parte material, tá? Inúmeros pais, eles, não sei se ainda continuam, mas eles vêm à escola e cobram da gente. Os pais dessa escola, porque eu conheço essa escola, são muito participativos. Eles vêm à escola qualquer dia, qualquer hora. Eles vinham, né? Eu tenho certeza que acho que vêm até hoje. De repente, como é que é seu nome? A Júlia chega em casa, pai, hoje a professora
A professora Josiane explicou a matéria, deu uma atividade, não entendi. Ela já explicou 2 vezes, 3 vezes, o pai vem aqui conversar. Então as famílias, elas sempre foram assim, por isso que essa escola é desse jeito. Para tudo, né? Pra Para tudo. festa, para o que a Parte gente... pedagógica. Muitos mutirões foram feitos. Sim. Aqui hoje é essa construção, não sei se o Bruno lembra, tinha uma cobertura aqui. Os pais que fizeram. Né? Sim. Era muito sol, mutirão, isso aí. doava o material e fazia. Eu acho assim, hoje em dia a gente não vê isso mais, graças a Deus. Mas eu acho que antigamente, porque eu lembro da minha época, tinha muito aluno com dificuldade mesmo em casa, né? Que não tinha talvez um tênis, um material. Eu sei que antigamente era muito difícil, as crianças, muita dificuldade financeira, pobreza. Aí a escola ajudava? Tinha alguma coisa que fazia para ajudar? Porque eu acho que eu já ouvi falar que a escola dava material para as crianças, a professora Agnes falou que ela comprava coisa para dar tênis. Sim, a gente fazia Era isso, muito sim. assim, né? Antigamente, muita dificuldade. Muita dificuldade, não tinha tênis, não tinha bolsa. A gente fazia campanha de doação. Até de roupa, porque Fizemos às vezes não muita. tinha uniforme, mas ganhava uma roupa, podia vir com aquela roupa. Nós, no final do ano, fazíamos uma campanha assim: Bruno, ano que vem você vai para o Fioravante, deixa a camisa para cá. Júlia, você vai sair, deixa sua bermuda, sua calça. E a gente tinha um armário ali, sempre que não ficava, as pessoas não ficavam. Eu acho que ainda tem. Tem, né, essas roupas. Tem ainda. Mas na época a dificuldade era maior ainda. Era muito. Porque hoje em dia você quer ganhar um dinheirinho, você vende um picolé, você ganha. E na época não tinha isso, era só a roça mesmo, né? Passavam fome, eu O acho, Danal até, estava né? começando a se desenvolver. Dificuldade, muita Tem pra dificuldade. escola, muitos para merendar, eu acho, né? Aqui no Pra ter início, uma família. lá mais no início, as famílias traziam para a escola abóbora, chuchu, Verdura. inhame, as verduras para colocar no macarrão, na carne seca, que não era esse cardápio, aí não, era uma panela. Era praticamente sopa todo dia. Todo Um dia sopão. um sopão. Mas uma sopa boa, hein? Com muita Eu verdura. queria falar para vocês que teve uma época que nós tínhamos de 1ª a 4ª e de 5ª a 8ª. Era chamado assim, hoje é de 1º ao 9º, né? Então a gente fazia um recreio com os pequenos e um recreio com os maiores. 2 recreios. E ninguém se cansava, né? A gente fazia tranquilo, não tinha... E bem lá atrás, né? Logo que eu comecei, logo não, trabalhei muito tempo assim. A escola não tinha coordenador, era o diretor e uma secretária. Aí os recreios, a gente que ajudava. Saída, entrada. A gente, às vezes o diretor tinha reunião, então era o professor mesmo que batia o sinal, que dava o sinal do recreio, saída. Era uma sinetinha. Deve de ter aí ainda, sinetinha. Sininho. Era assim que a gente... Aí você vê, né? Era uma sineta, aí depois passou para um sinal programado. Sim. E agora nós voltamos, que nem sinal a gente tem mais, né? Então a proposta da escola integral é não ter sinal. Não precisa ficar sabendo quando que vai. A gente já vai trocando e... Naturalmente, exatamente. Transição natural. Porque a ideia da escola integral é o aluno ter acesso a tudo, eles fazerem as coisas, protagonismo. A escola virou a casa, né? Quando chegou assim, tipo assim, esse é meu último ano, tô saindo. Qual o sentimento? Era de missão cumprida, de saudade, ou assim, chegou minha missão, como concluir? Vários sentimentos. Primeiro, porque já estava cansada e querendo aposentar para sair. Mas, ao mesmo tempo, pensava, como que será sem eu vir para a escola? Porque foram muitos anos. Acho que eu fiquei mais tempo aqui dentro da escola que dentro da minha casa, né? Que eu trabalhava o dia todo. Mas na hora de sair é muito triste.
A gente sente com a missão cumprida e já estava na hora de sair também, né, para dar lugar para os mais novos. Mas dá uma dor lá no O fundo. último ano meu foi de diretora, eu estava na direção, então foi assim, eu não sabia que era meu ano de aposentar, porque na época a lei falava que eu teria que ter 55 anos de idade, e eu estou trabalhando. Aí uma amiga, professora, no mês de abril, eu fui com ela à Vitória, e quando eu cheguei lá, a pessoa que deu a carta para ela falou assim, mas você também está na hora. Aí eu falei, mas não, falaram que eu tenho que ter 55. Aí ela falou assim, não, eu vou também te dar uma carta. E vai sair logo. Aí saiu também no mês de julho, saiu a minha aposentadoria. Mas como tinha uma porção de coisas, assim, verbas para fechar, final de ano, aí eu só saí no final do ano. Mas, é assim, a gente sempre fica feliz porque vai, né, dar também um espaço para outra pessoa, como eu já tinha muitos anos que eu estava aqui. E só que até hoje eu não consigo vir aqui, me dá vontade de chorar, porque eu acho que aqui é um lugar que parece que ficou alguma coisa meu aqui que eu não, né, dá muita saudade. É muito bom. Mas a missão foi cumprida. Foi. Com certeza foi. E quero falar também, a gente não é perfeito, de repente deixou alguma coisa, deixou a desejar. Mas todos os dias que eu vim aqui, eu vim pensando em vocês serem melhores amanhã, né? O nosso aluno ser melhor amanhã. Poder defender o pão de cada dia, poder trabalhar, poder ser alguém, né? E hoje, quando vocês veem, assim, alunos que passaram aqui por essa escola, médico, advogado, formaram famílias, né, são prefeitos, professores, o que vocês sentem, assim, de vê-los? Nossa, né, era da escola. Gente, eu tenho, fora da política, hein? Eu tenho um orgulho tão grande de ver o Paulinho, porque eu vi o Paulinho vir de conguinha azul, entrar aqui na escola, pequenininho, e crescer e hoje, né, ser uma pessoa administrando um município. É muito gratificante você sentar na cadeira do dentista, que foi aquele menino que né, Você ensinou a ler e escrever? ensinou a ler e escrever. Né? E é uma escola pública, quer dizer, as oportunidades são para todos. É só a gente querer, porque quantos alunos que a gente tem que são médicos, que são professores, que são garis, mas pessoas honestas, porque o que importa é isso aí, você ter honestidade, ser justo com as coisas que você faz, não importa a profissão. E agarrar as oportunidades que aparecem. E a oportunidade é agora para vocês, né? Estudar. Porque sem isso não se chega a lugar nenhum.